meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar esse final de semana? Um final de semana da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma rodada com muitos jogos interessantes, né? O Corinthians voltou a vencer, Flamengo sendo derrotado, obviamente, pelo Corinthians, Palmeiras vem engatando a sua terceira vitória seguida, né? Cuiabá também voltando a vencer depois de muito tempo. Enfim, vários jogos interessantes pra gente conversar, pra você que tá do outro lado aí, ficar a par, né, como foi essa rodada 25ª, que movimentou a parte de cima muito mais do que a parte de baixo, né? Os últimos colocados ficaram meio estagnados. Então, cara, seja muito bem-vindo na Rede Controlada. Se você não é inscrito aqui na página, seja muito bem-vindo. Dá essa força aqui pro canal. Assim que a gente chegar em 200 inscritos, eu vou estar sorteando uma camisa dessa daqui pra vocês. Então fiquem ligados que, né, em breve vocês podem estar recebendo essa camisa se a gente bater 200 inscritos até o final do ano. Se a gente bater antes, vamos ver qual meta eu coloco aí pra gente ir batendo até o final do ano, que eu tô vendo que vocês estão bem empenhados nisso. Mas curte, comenta, compartilha com seus amigos, com sua vizinhança, para quem sabe você aí vai receber essa camisa, que é uma camisa, cara, com tecido muito bom, tecido de quem gosta de fazer corrida, caminhada, né, esse tipo de atividade física. É uma camisa que vai muito bem. É isso, meus queridos. Essa voz nasalada aqui, peço desculpas, mas a minha cidade está passando, assim, acho que muitas outras cidades, está passando momentos muito de queimadas, né? E a gente, infelizmente, acaba sendo afetado por conta disso. Então, eu com rinite, sinusite, tudo com it, acabei tendo as vias aéreas entupidas, então minha voz está desse jeito, mas vou fazer o melhor que eu conseguir para trazer análise para vocês da rodada. Vai ter probabilidade de campeão, de rebaixado, pontuações. Então, cara, fica aqui até o final que vai ser um vídeo completo mesmo. Bora lá, então. Jogos de sábado. Tivemos 2 joguinhos apenas no sábado, né? O Cuiabá recebeu o Criciúma e venceu de virada. Fazia muito tempo, fazia 5 meses, né, que o Cuiabá não vencia em casa. Cara, 5 meses. Desde... Foi o último jogo, né, do último dia de agosto. Desde março, o Cuiabá não vencia dentro da sua casa, né? Isso com rodada de campeonato estadual. O time voltou a vencer agora de novo no Campeonato Brasileiro, a equipe do Criciúma, de virada, como eu falei. O Arthur Kaique fez o primeiro gol do jogo no comecinho, no primeiro tempo, aos 35 minutos, e aí no comecinho do segundo tempo, né, o Cuiabá fez um belo gol de falta com o Cleison, e o Lucas Fernandes virou a partida 10 minutinhos depois. Boa vitória do Cuiabá, não tão boa assim por questão de movimentação na tabela, obviamente, né? O Cuiabá fica ainda na 19ª colocação, vai disputar nesse meio de semana, na quinta-feira, o jogo contra o Juventude, é um dos seus 2 jogos que faltam para chegar nos 25 jogos disputados. Se vencer, cola no Corinthians, que tem 25. Mas o Cuiabá entra de novo nesse bolo de times com 20, 25, né? Esse time se torna mais acessível o time sair do que ficar estagnado ali com os 18 pontos, que era mesmo a pontuação do Atlético Goianiense, né? Boa vitória, como eu falei, do Cuiabá, não tô boa pro Criciúma, que o Criciúma fica ainda estagnado ali, parado nesse bolo dos times, como eu falei, que estão na casa dos 20 e estão abaixo do Bragantino nessa rodada, 11º colocado. Então, esse bolo, cara, pra mim, acho que vai ter muita movimentação aí até o final do campeonato. Tem muito time jogando bem, tem muito time dando espasmo, então vai render muita análise aqui até o final do Campeonato Brasileiro. Mas, como eu falei, boa vitória do Dourado, ainda mais vencendo um adversário direto, que é o Criciúma. Agora, adversário direto, só que da parte de cima, foi o confronto entre Botafogo e Fortaleza, onde o Botafogo conseguiu vencer por 2-0, 2 gols de Igor Jesus, 2 belos gols do Igor Jesus, diga-se passagem, né? Cara, só bobo acho que não acreditava nessa vitória do Botafogo, né? Porque o time tava vindo muito bem dentro de casa. O Fortaleza, obviamente, é um time bom, né? É um time bem treinado pelo Vojvoda. Só que não é um time que, né, que coloca de frente ali muita ameaça ao Botafogo, né? O Botafogo, que vai destacar, venceu do Flamengo e venceu também o Palmeiras jogando no tapetinho no Newton Santos. Além de, se eu não me engano, contra esses 3 times, né, ter 4 vitórias e 1 empate. É um aproveitamento muito bom, né? Vai ter o Palmeiras ainda para jogar no final do ano, já no final do campeonato. Mas é um aproveitamento excelente contra essas equipes, mas obviamente tropeça com equipes um pouco inferiores. E isso eu acho que é o principal que pode causar certa instabilidade ao Botafogo até a reta final do campeonato. E além disso, também tem a questão da Libertadores, que é um dos pontos mais fortes que o Botafogo está brigando ao longo dessa temporada.
Se não fosse por isso, o time tinha abrido mão da campanha da fase de grupos, onde fez uma campanha ridícula, mas conseguiu a classificação em segundo lugar e vai avançando até as quartas de final. Vai enfrentar o São Paulo e aí a gente vai ver, né? Se o Botafogo avançar, eu acho que o certo seria o Botafogo priorizar a Copa Libertadores por conta de ser uma coisa inédita na história do clube e fazer com que o clube, obviamente, suba de patamar na sua história, né? Na prateleira do futebol brasileiro. Se não for possível, cara, se for possível os dois campeonatos, que eu acho muito difícil, cara, vai ser um ano memorável pro Botafogo, né? Que tem apenas um título de campeonato brasileiro e poucos títulos na sua galeria, né? Mas esse título, dois títulos impactantes no ano se tornaria ali o maior ano da história do Botafogo, sem sombra de dúvidas. Passando agora, vou passar rapidinho. Lembrando que a gente teve muita movimentação nessa rodada, né? Times ganhando, times perdendo que estão no G4. E a probabilidade de campeões, eu estou usando isso, o site da UFMG, que para mim é o melhor site de probabilidade, de contas que eles fazem conforme os times brasileiros vão pontuando ali, né? Conforme a movimentação do campeonato vai acontecendo. O Botafogo chega a 40,4% de chance de título. Na minha visão, pouco. Pouco por quê? O Fortaleza tem um jogo a menos, e se vencer esse jogo a menos, que é contra o Internacional, o Fortaleza passa o Botafogo novamente com 51 e mantém a diferença de 3 pontos. O Fortaleza, como eu falei, tem 38,5 de chance de título, aí o Palmeiras com o Penhasco abaixo 12,7, Flamengo 5,4 e o Cruzeiro com 1,5. São pontuações distantes nessa tabela do Campeonato Brasileiro, Gabriel? Não, não são. O Botafogo tem 50 pontos, Fortaleza 48, o Palmeiras com 47 e o Flamengo 44. Então são 6 pontos que separam aí Flamengo de Botafogo, 3 de Palmeiras e Botafogo e 2 de Fortaleza e Botafogo. Isso lembrando, como eu falei, se o Fortaleza vencer o jogo que falta, ou mesmo empatar, a diferença fica mínima, né? E isso vai acirrar essa disputa até o final do Campeonato Brasileiro. Vale destacar também que o Fortaleza tem o mesmo aproveitamento de pontos do que o Botafogo, com um jogo a menos. Então se o Fortaleza tem, digamos assim, um aproveitamento muito melhor do que o Botafogo, além de um absurdo de 4 derrotas apenas ao longo de todo o campeonato. Né? Um aproveitamento muito interessante do Fortaleza, que vai enfrentar aí o Internacional nesse joguinho que falta ao longo desse ano ainda. Vamos ver quando a CBF vai agendar essa partida. Passando para o domingo, que tivemos 8 jogos disputados, 5 apenas às 6h30 da tarde, ou seja, um caos nessa agenda da CBF, mas enfim. O Grêmio foi derrotado pelo Atlético Mineiro às 11 horas da manhã, né, de virada. O Grêmio saiu saiu vencendo por 2-0 com o Bright White e Cristaldo. Além disso, teve uma expulsão também antes do 2-0. No segundo tempo, o Atlético foi para cima, conseguiu ter mais posse de bola, conseguiu envolver mais o Grêmio e conseguiu fazer seus 3 gols. O primeiro gol de pênalti eu tenho muitas ressalvas, né? Eu não sinto muita firmeza ali. E, assim, analisando pelo lado do VAR, né? Por que o VAR não chamou? É um lance interpretativo, né? O árbitro de campo viu um toque acentuado do jogador e marcou dentro de campo. Acho que essa decisão tem que ser sim respeitada, mesmo que 90% de todo mundo diga que não foi pênalti. Se o árbitro de campo, na interpretação dele, vê que foi pênalti, na visão dele que foi pênalti, o VAR não tem que chamar para ele mudar de opinião, né? A opinião dele já foi tomada dentro de campo. Então, Gustavo Scarpa de pênalti, Palácios também de pênalti, esse sim muito bem marcado, o jogador do Grêmio estava com o braço muito aberto e a penalidade foi muito bem marcada, e o Vargas, um minutinho depois, fez a virada do Galo aí. Jogo interessante pro Atlético Mineiro, né, que foi na retomada do Grêmio, a arena, né, a sua arena do Grêmio, né, foi retomada do time do Imortal para sua casa, depois das fortes enchentes que tivemos lá no Rio Grande do Sul, né, a arena foi toda reformada ali por conta dos danos e pôde receber essa partida. Carimbada do Atlético, que venceu por 3-2. Gostei da reação do Galo, só que, cara, você sair perdendo por 2-0 com um jogador a mais era um sinal vermelho que estava ligando em cima do Atlético Mineiro. Tudo bem que tem várias condições, né? O Atlético vem desgastado do jogo contra o São Paulo no meio de semana pela Copa do Brasil, e era normal ter essa instabilidade que esse jogo já nesse final de semana, principalmente entrando com os titulares como o Atlético entrou. Boa vitória, para dar uma tranquilidade aí pro Galo, né, que chega aos 33 pontos e mantendo a nona colocação, distante ali de qualquer Z4, né, e mais próximo do G6, que eu acho que é a grande meta nesse momento do Atlético Mineiro. Também que está mais próximo do G6, né, já até inserido no G6, é o Cruzeiro, que venceu por 3-1 o Atlético Goianiense, no Mineirão também, às 11 horas da manhã,
né? O Cruzeiro chegou na quinta colocação com essa excelente vitória. O William de pênalti bem marcado, fez ali o primeiro gol do jogo. O Matheus Henrique também fez o 2-1. O Campbell descontou pro Dragão. E o Caio Jorge fez o terceiro gol do Cruzeiro. Como eu falei para vocês, né? No último vídeo eu comentei que, assim como o Gabriel Veron, né, teve inúmeras chances desperdiçadas de gol. Quando saiu um, saiu vários, né? O atacante joga muito bem, é uma das principais peças do Cruzeiro. O Caio Jorge é a mesma coisa. Uma hora ia sair o gol dele, cara. Eu acho que o cara, quando tá numa pressão, você colocar ele pra bater pênalti é sempre o pior, né? Eu sempre penso assim. E aí o Caio Jorge teve essa penalidade para cobrar no meio de semana, acabou desperdiçando, e agora contra o Atlético Goianiense conseguiu o seu gol no comecinho do segundo tempo, né, com um passe de gênio do Matheus Pereira, que deixou o atacante na cara do gol e deu essa boa vitória ao Cruzeiro. Vamos falar de rebaixamento? Eu gosto de probabilidade de rebaixamento. E aí a gente fala diretamente do Atlético Goianiense, que chega na marca impressionante de 94,6% de probabilidade de aproveitamento de rebaixamento, no caso. O time ficou estagnado com 18 pontos. Se eu não me engano, já tem também 25 partidas disputadas, vou confirmar aqui com vocês agora. Isso mesmo, 25 partidas disputadas, tem um aproveitamento muito ruim, de 24% de aproveitamento. E assim, a pontuação no momento para escapar do Z4 é de 50 pontos, né? O 0% você não tem mais nenhuma chance. Ali com 0,2 tem uns 47%, né? Mas eu coloco 46, 47 e você já está tranquilo. O Atlético tem um caminhão para retirar de pontos e, cara, com certeza já é um dos garantidos ali para a Série B do ano que vem. Indo para o próximo jogo, que também vamos falar de rebaixamento e também vamos falar de título, é o Flamengo e Corinthians ou Corinthians e Flamengo. O Corinthians fez um excelente jogo na Neoquímica Arena, um jogo muito honesto na Neoquímica Arena. O Flamengo fez um jogo ridículo, né? Foi um jogo muito mal do Flamengo mesmo, cansado, um time que você via nitidamente que não estava com tanto ritmo de jogo por conta dos jogadores lesionados, acabou sentindo demais Itaquera e foi derrotado por 2-1 para o Corinthians. Thales Magno fez o primeiro gol do jogo, Pedro fez o gol de empate de pênalti também, muito bem marcado. E Ángel Romero fez o gol do 2-1 ali do Corinthians num passe espetacular do Garro. Foi um jogo, cara, que, tipo assim, o Flamengo foi engolido pelo Corinthians no primeiro tempo, e aí eu acho que esse 2-1, né, com o gol do Ángel Romero no comecinho do segundo tempo mostra muito, só que depois do gol do Romero, o Corinthians sumiu da partida, não levou mais nenhum perigo ao gol do Flamengo. O Flamengo também não conseguiu incomodar em nenhum grande momento assim, o gol do Hugo Souza, goleiro do Corinthians, perdão, e ficou esse placar 2-1, assim, foi um bom jogo do Corinthians, né, contra um adversário que naturalmente você colocaria que o Corinthians iria ser derrotado. Não acho demagogia ou ridicularizar o Corinthians por colocar ele com menos chance de vitória contra o Flamengo. Eu acho que isso é normal pelo momento, pelo histórico recente das duas equipes, só que, né, no campo as coisas mudam, né, e aí foi onde o Corinthians conseguiu, no ímpeto físico, vencer o Flamengo por 2-1 e diminuiu um pouco a sua probabilidade de rebaixamento, que está em 52%. Ou seja, o Corinthians tem de duas chances, uma de ser rebaixado. Né? Então uma situação muito ruim do Corinthians no campeonato ainda na tabela, porque mesmo com a vitória não saiu do Z4, né? O Fluminense ainda venceu o seu jogo, foi a 27 pontos. É uma diferença não só de pontuação, mas também, como eu já falei nos últimos vídeos, de jogos disputados, né? Todas as equipes em cima do Corinthians, que estão acima do Corinthians, têm jogos ainda devendo, e tem ainda o Cuiabá nesse bolo que está no Z4, que está devendo 2 jogos, ou seja, nesse momento, se o Cuiabá vence os seus 2 jogos, ele assume a posição do Corinthians, aí eu tenho que ver questão de saldo de gols, né, vitórias, saldo de gols vai ser o critério para o Fluminense sair ou não do Z4. Acho difícil o Cuiabá vencer esses 2 jogos, mas um joguinho que o Cuiabá vence, cara, se vencer o Juventude no meio de semana, por exemplo, já coloca de novo fogo nessa briga contra o Z4, que, convenhamos, tá uma briga muito mais interessante que a briga pelo título, cara. É impressionante. O Vitória em casa, né, tinha chance de também sair do Z4, respirar um pouco mais, foi derrotado pro Vasco por 1-0, o gol do João Vitor no segundo tempo. Foi um jogo onde o Vasco resistiu muito à pressão do Leão da Barra, né, do Vitória, e conseguiu sair com 3 pontos muito importantes
3 pontos que consolidam a equipe na parte de cima da tabela, à frente do Atlético Mineiro, por exemplo, com 34 pontos. Tá a 7 pontos do sexto colocado, que é o São Paulo. Inclusive, o Vasco tem também um jogo a menos, então pode cair a diferença para 4 pontinhos aí, com esse jogo que o Vasco está devendo. Também no Rio, agora passando, né, falei do time do Rio de Janeiro, vamos falar agora no Rio de Janeiro, que foi o confronto entre Fluminense e São Paulo, confronto de tricolores, onde o Fluminense foi melhor. Foi melhor com asterisco, obviamente, porque o Cauã Elias fez um gol, né, um belo gol até, mas numa jogada muito confusa na arbitragem, que deixou passar um lance de mão deliberada, também deixou passar a questão de não ter sido, da falta ter acontecido em cima do Caleri no primeiro gol, né? Então teve 2 momentos que o VAR poderia ter interferido, porque mesmo que o Thiago Silva coloque a bola no chão para bater, não teve falta, né? Então foi uma mão deliberada mesmo, onde poderia ter sido marcada uma falta e ter anulado o gol do Fluminense. Mas eu acho que naturalmente o Fluminense iria crescer ao longo da partida, porque estava realmente muito melhor do que o São Paulo nessa partida no Maracanã. Mas como eu falei, Cauã Elias e Keno fizeram os gols do Fluminense em cima do São Paulo. Passando para o Nabi Abichedi, né, estádio do Bragantino, o Barça Bruta conseguiu uma excelente vitória em cima do Bahia, né, time de G6, de G9, por exemplo, por 2-1. Douglas Mendes e Gustavinho fizeram os gols do Red Bull, e Luciano Juba até chegou a empatar para o Bahia, mas o Bragantino conseguiu fazer o gol que o colocou com 30 pontos. Respira na tabela o Bragantino, que também tem um jogo a menos, vale destacar. Sempre as equipes que têm um jogo a menos ali que podem respirar um pouco mais tranquilo na tabela. Mas excelente vitória do Bragantino, que ganha de um time importante, né? E era muito legal isso. O Bragantino na temporada passada e nas outras temporadas que foi muito bem brigando por G4, G6, tinha como principal arma, né, a sua casa, né, o Nabi Abichedi, o Nabizão, estádio em Bragança Paulista. Nesse campeonato, nessa temporada, isso não aconteceu tanto, né? O Bragantino até arrancou alguns pontos importantes ao longo do campeonato, mas também perdeu pontos bestas, né? E essa vitória contra o Bahia, time, como eu falei, de G6, coloca o time de novo nessa zona de respiro do Campeonato Brasileiro. Obviamente não está tão tranquilo, mas já é um respiro que a equipe tem ao longo do Brasileirão aí para essa reta final. O Palmeiras venceu fora de casa também o Atlético Paranaense por 2-0 num jogo chave, né? É um jogo muito interessante da gente acompanhar, né? Sempre o Atlético Paranaense é um time que joga muito bem dentro da sua casa, está passando por uma das piores temporadas, eu acho, de desempenho dos seus atletas. Começou muito bem no Campeonato Paranaense, cara, foi numa ladeira abaixo, com lesões, né? É o time que mais perdeu jogadores por lesões no ano. E agora, né, tem que brigar, infelizmente, para a zona de rebaixamento, né? O time não está mais figurando no G6, no G10, está na 12ª colocação, tem 2 jogos a menos, isso pode dar uma tranquilidade para a equipe que vai chegar a 35 pontos e voltar para o G8, mas, né, no momento não tem tanto futebol assim para o torcedor ter essa esperança assim, que o Atlético vá, sabe, vencer ao longo do Campeonato Brasileiro. Mas Maurício e Estevão fizeram os gols do Palmeiras, que dominou, jogou muito tranquilo essa partida na Liga Arena. Né? Foi um jogo excelente do Verdão mesmo, de domínio, de posse de bola, de chances criadas. O Palmeiras tomou poucos sustos do Atlético ao longo do jogo. Sempre no final dos tempos, né? No final do primeiro tempo, no final do segundo tempo tomava alguma pressãozinha, mas nada também muito que fosse oferecer algum risco ao Palmeiras no jogo. Ao contrário do goleiro Mikael, goleiro do Atlético Paranaense, que foi eleito, inclusive, pela transmissão na Casa TV, o nome do jogo, né? Porque fez por merecer mesmo a equipe. Se não fosse por ele, teria terminado no mínimo 2 para mais. Né? 2, 4, 3-0, 5-0, quem sabe, porque foram milagres mesmo que ele operou na Liga Arena. Antes de irmos para o último jogo, eu vou pedir para você, aí do outro lado, você que está aí, você tá aí assistindo o vídeo até o final e não se inscreveu no canal, cara, você tá bobeando. Você vai ganhar você pode ter a chance de ganhar uma camisa dessa. Vai toda hora, vai bater 200 inscritos, você vai ter esse sorteio e eu não vou ganhar. Pô, com 250 talvez eu faça outro sorteio de alguma outra coisa, você pode ganhar também. Então aqui, sempre que a gente bater metas aqui no canal, você vai poder ganhar alguma coisa, cara. Então se inscreve, fica ligado, de graça. Você se inscreve de graça, não paga nada por isso, mas você pode receber algo em troca, entendeu? Vai ser muito importante pra mim. Importante para você também, que você vai estar me ajudando de alguma maneira. E aí, né, um sorteio muito honesto que eu vou fazer.
Vou pensar se eu vou fazer alguma live. Uma live bem curtinha, de 30 minutos, apenas fazer esse sorteio e conversar com quem estiver online. E aí, com as próximas metas sendo batidas, a gente pode pensar em camisa de time oficial, quem sabe? Então a gente pode ir conversando a respeito disso. Fechou? Cara, me dá essa força aí que, pô, eu faço por merecer. Aliás, quero mandar um beijo pro meu primo Robson, que tá me ajudando demais com a divulgação aqui da página, né? Já chegamos a 178 inscritos até o momento que eu tava vendo, tava nessa meta aí, nesse número. Então, um abração, Robson, e vamos aí junto bater essas metas aí, que com certeza você pode ser recompensado também. Vamos pro último jogo, que foi o clássico do Rio Grande do Sul. O clássico também porque está acontecendo ao longo do ano inteiro, né? Acredito que esse tenha sido o último Juventude Inter, espero eu, né? Vai saber se rola um amistoso aí no final do ano. Mas tivemos Juventude Inter no Gaúcho, tivemos Juventude Inter na Copa do Brasil e 2 confrontos do Campeonato Brasileiro. Ou seja, se a gente contar 3 confrontos no Gaúcho, 2 confrontos na Copa do Brasil e 2 do Campeonato Brasileiro, deu 9 confrontos entre Inter e Juventude. Muito mais que a gente teve de Grenal. Grenal a gente teve no mínimo acho que 3. A gente teve o Grenal do Gaúcho normal e os 2 da Copa do Campeonato Brasileiro. Cara, vamos ter 3 Grenais e 9, meus amigos, Juventude Internacional. E esse jogo em específico teve ares dramáticos por conta do Roger Machado, né, que era técnico do Juventude e virou técnico do Inter ao longo aí dessa troca de treinadores da equipe colorada. O Borré fez o primeiro, e aliás, foi um passeio do Inter em Caxias do Sul, porque o time jogou muito bem, dominou do começo ao fim o Juventude, outro time que dominou muito bem, né? Palmeiras, Corinthians, também agora o Internacional. Dominou muito bem seu adversário, conseguiu envolver a equipe do Juventude, que é uma equipe difícil de se jogar no Alfredo Jaconi, e conseguiu essa boa vitória, esses 3 pontinhos interessantes, que também, né, se a gente for analisar, o Inter, Grêmio, Juventude estão brigando realmente um pouco pela parte de baixo. Como eu falei, cara, são jogos atrasados e isso pode mudar. O Juventude, vou confirmar aqui para vocês, o Juventude tem 28 pontos. Né? Se vencer o Cuiabá, chega a 31, chega na 11ª colocação ali, consegue respirar bem na tabela. Mas Borré, Gabriel Carvalho e Bernabé fizeram os gols do Colorado e Luiz Oyama descontou para o Juventude no finalzinho. Foi a última coisa do jogo, inclusive, né? O jogo acabou na sequência com a excelente vitória do Inter em cima do Juventude. É isso, meus queridos. Vou ficando por aqui. Essa foi a análise da rodada, né? Lembrando sempre que o Botafogo chegou à marca de 40% de chance de título. Legal, vou falar isso aqui com vocês. A gente sempre analisa a questão de pontuação. Obviamente que a pontuação máxima que o time pode fazer se torna o 100% garantido. Mas eu vou pegar na parte dos 93 pontos, nos 93%. Que é os 75 pontos. Né? A pontuação máxima para um time ser campeão